Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que assim como eu, vocês estejam se cuidando, usando a sua máscara quando for sair, seu álcool em gel quando sempre que houver necessidade, tá bom? Na nossa videoaula hoje, nós continuaremos trabalhando o tema interpretando gráficos e tabelas. Só que hoje, a nossa atividade será no caderno de atividades, nesse caderno aqui. Vou dar um pequeno resumo. Interpretar, mas é português, tudo. Sim, o termo interpretar pode ser até de português, mas é utilizado em diversas matérias, assim como na matemática também. No caso aqui, nós vamos aprender a interpretar gráficos e tabelas. Assim como em português, as respostas estão no texto, gráficos e tabelas, vai ser levemente diferente. Você só vai ter que juntar um assunto ou outro e juntar os dados para poder achar. Isso é interpretação. Você vai olhar para a tabela ou para o gráfico, vai juntar um valor ou outro e vai achar a resposta da pergunta que se pede. Na caderno de atividade, na primeira questão, nós temos assim: na escola Renascer, foi feita uma pesquisa para saber quantos livros os alunos leram durante o ano de 2018. Veja o resultado na pesquisa. Aí do lado, você está vendo uma pequena tabelinha que diz a quantidade de livros numa coluna e a outra quantidade de alunos que leram. Quem leu nenhum livro, quem leu um livro, quem leu 2 ou quem leu 3 ou mais. Na letra A, nas alternativas A, B e C, você vai fazer conforme o pedido, que na letra A diz quantos alunos foram entrevistados. Você vai lá no gráfico e vai olhar, vai somar todas as quantidades de alunos para ver o total. Então, quantos alunos foram entrevistados, você vai somar todos que estão lá no gráfico e vai achar o resultado. Na letra B, qual é a diferença entre a quantidade de alunos que leram apenas um livro e a de alunos que leram 3 ou mais livros? O que nós vamos fazer? Você vai pegar a diferença. Para a gente ver a diferença, aí nós vamos aplicar a subtração. Você vai pegar a quantidade de alunos que leu um livro e a quantidade de alunos que leu 3 ou mais e vai fazer a subtração. Aí você vai ler e vai também interpretar de acordo com o gráfico, com a tabela. Você vai ler a questão e vai lá na tabela e vai interpretar o que a atividade pede. Na segunda, que é na página 29, temos também uma tabela, só que agora é uma produção de frutas de lavoura do estado do Paraná em 2017. Na primeira coluna nós temos as frutas e na segunda coluna a quantidade produzidas em toneladas. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai ler a questão alternativa, qual fruta foi produzida em maior quantidade. Você vai lá na tabela e vai ler. Lá, tá, você vai interpretar e vai ver qual teve maior produção. E assim por diante. Né? Na letra B, qual fruta foi produzida em menor quantidade, qual a diferença entre toneladas. Aqui é uma questão. Na letra C diz qual a diferença entre toneladas entre a produção de maçã e de pera. Você vai pegar a quantidade da produção de maçã, a quantidade da produção de pera e vai subtrair e vai me achar a diferença entre elas. Ok? Na letra D, ao todo foram produzidas quantas toneladas de abacate e limão? É a adição. Você vai somar um valor do abacate e do limão e vai me achar o resultado das duas. E assim você vai fazer nas 5 alternativas. Na terceira questão, na página 30, nós também temos um gráfico de um cinema, né? Do público que foi assistir a um cinema nos dias da semana. Também é interpretação, né? No gráfico está representada a quantidade de pessoas que frequentaram uma das sessões do cinema Bela Imagem de quarta-feira a domingo. Você vai olhar as alternativas e vai responder de acordo. Na letra A é o seguinte: em qual desses dias ocorreu o maior público? Em qual dia ocorreu o menor público? Você vai olhar
no gráfico do lado e vai olhar. Esse gráfico, ele é diferente, né? Ele é em tabelinhas. Olha as tabelinhas aqui. Então você vai ver, aqui nós temos a quantidade de pessoas que assistiram e os dias da semana. Você vai olhar qual teve o público maior. Você vai olhar pelos números aí em cima, em cada barrinha, ou então pela quantidade. Se você presta atenção no tamanho da barrinha. E depois você vai achar que teve menor. Na letra B, nós já temos uma segunda tabela, que diz a arrecadação em valor que o cinema teve em cada dia dessa semana. Tipo na quarta-feira, primeira coluna, os dias da semana. Na segunda coluna, a entrada inteira, o valor inteiro que a pessoa pagou. Na terceira coluna, a meia entrada, né? Aí diz o seguinte: determine quantos reais o cinema arrecadou na venda de ingressos para essa sessão em cada dia. O que você vai fazer na quarta-feira? Você vai pegar o valor da entrada inteira e o valor da meia entrada e vai achar o resultado. Esse resultado vai ser o valor. E assim você vai fazer com todos os outros dias da semana que tem na tabela. Na 31, nós temos um gráfico. O gráfico mostra a quantidade de visitantes de um parque aquático recebendo no segundo semestre. É esse bem aqui, ó. O gráfico e o parque aquático. Aí também nós vamos fazer interpretação. Assim como nas questões anteriores, a alternativa, você vai ler a alternativa, vai ver o que se pede e vai voltar no gráfico, vai voltar na tabela e vai interpretar o que ele está querendo. Na letra A, em qual desses meses o parque aquático recebeu mais visitantes? Você vai voltar lá no gráficozinho e vai olhar a quantidade. Embaixo, lembra, embaixo é a legendazinha, que são os meses do ano. Nas colunas é a quantidade de pessoas. Você vai ver o tamanho da coluna e vai ver o valorzinho em cima. Olha só, você vai ver o tamanho da coluna e a quantidade de pessoas que visitou esse mês aqui em cima. Como eu falei, os meses do ano, a quantidade de pessoas e o número aqui em cima. Aí você vai ver em qual teve mais visitantes. Na letra B, mais um exemplo, em qual desses meses o parque recebeu menos visitantes? Vai voltar lá na tabela e vai ver qual deles teve menos. Ou pelos numerozinhos, ou se você preferir, é uma interpretação sua, da forma como você achar melhor, pelo tamanho da colunazinha. Olha, essa coluna parece mais baixa que os outros, vou olhar o valor. Pronto, é um modo de ver, mas cada um interpreta da forma que achar melhor, da forma que conseguir, tá bom? E assim você vai na letra C, na letra D, na letra E. Você vai ler e vai interpretar o que aquela questão está pedindo. Na 32, nós temos mais um gráfico, que só que agora ele diz a quantidade de meninos e meninas matriculados do primeiro ao quinto ano em uma certa escola em 2019. Aí você vai, lá tem, embaixo temos os anos, primeiro ao quinto ano. Em cada ano nós temos a coluna das meninas e a coluna dos meninos. Aqui, ó, você vê. Na coluna verde nós temos os meninos. Na coluna amarela a quantidade de meninas. Aí na letra A diz o seguinte: quantos meninos foram matriculados? Aí você vai olhar, primeiro ano. Você vai lá na coluna do primeiro ano e vê a coluna verde. Quantos meninos do primeiro ano foram? Você vai pegar o número e vai anotar. Na letra B, diz assim: a turma de qual ano receberam a menor quantidade de matrículas de meninas? Você vai olhar os 5 anos e vai ver qual delas a quantidade de meninas é menor. E assim você vai ver na letra C quantas meninas foram matriculadas do primeiro ao quinto na escola de 2019. Aí você vai pegar a quantidade de meninas de cada série, vai somar e vai ver o total, que é a quantidade de meninas que foram matriculadas. Lendo a letra D também, da mesma forma como nas páginas anteriores. Você vai ler a alternativa, vai lá na tabela, no gráfico e vai interpretar e achar a resposta que se pede. Na página 33, nós também temos dois tipos, uma tabela e um gráfico.
A tabela mostra o resultado de uma pesquisa feita com todos os alunos da turma de Fabiana para saber qual o gênero de filme preferido deles, né? Na primeira coluna temos gêneros dos filmes e do lado a quantidade de alunos que preferem cada gênero. Aí na letra A, você vai construir um gráfico com as colunas com base nas informações. Como é que vai ser isso? Você vai pegar animação, gênero animação. Eu tenho 6 alunos. Aqui na tabela tem assim. Nós temos a tabela. Aqui do lado nós temos a quantidade de alunos. Você vai olhar aqui. Quantos gostam de animação? São 6 alunos que gostam de animação. Então você vai aqui, ó. Cadê o número 6? Achei o número 6. Vou formar a primeira coluna. Vou pintar uma colunazinha até o número 6. E assim você vai fazer com o restante dos gêneros. Você vai construir um gráfico a partir de uma tabela, a partir de uns dados de uma tabela. Então você vai lá, olhar, interpretar e vai montar o seu próprio gráfico. Na letra C, você vai analisar o gráfico que você mesmo construiu e escrever suas conclusões. Né? Você vai dar a sua opinião sobre o gráfico que você fez. Isso aí é pessoal, cada um vai fazer o seu. Então é o seguinte, essas atividades da página 28 até a 33 são atividades do nosso assunto ainda, interpretando gráficos e tabelas. Justamente para reforçarmos o assunto que já estudamos anteriormente, tá bom? Qualquer dúvida, a professora está aqui, pode mandar mensagem que eu vou tirando a dúvida de vocês, tá bom? Tchau, tchau, bom dia.